Porque a gente usa primeiro essa, depois essa, e aí se você quiser usar essa mesma palheta, você usa essa. Você tá vendo que são 3 tons que vão do mais claro para o mais escuro. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Make After Fall. Para quem não me conhece, eu sou a Lívia Vlaco e seja muito bem-vindo. E sem mais delongas, essa é a continuação do vídeo de segunda-feira, onde eu falei de como é que nós vamos fazer um esfumado de transição. Então você já separou aí os seus pincéis e as suas sombras e nós vamos agora treinar. Eu vou aproximar a câmera para vocês verem, vou mostrar para vocês o detalhe exatamente da parte dos olhos, que é só o que a gente vai focar. No próximo vídeo nós vamos falar sobre a pele, que é uma pele bem mais levinha nesse caso, tá? Se você quiser usar uma base mais pesada, sem problema. Eu resolvi usar só um CC Cream para mostrar para vocês que mesmo com um acabamento um pouco mais leve, a gente pode fazer um olhão mais... certo? Fica aí que você vai gostar. Como eu falei no vídeo anterior, nesse vídeo a gente vai focar somente nos olhos. Eu vou pegar o pincelzinho de esfumar. Se você ainda não viu, o link do blog tá aqui embaixo, onde eu digo exatamente quais são os pincéis que eu vou utilizar, certo? Vou pegar essa paleta da Colors, por quê? Também já falei disso no vídeo passado. A ideia da transição de sombras e esfumado é exatamente você começar de algo que se aproxima bastante do tom da sua pele, que é esse primeiro marrom. Vocês estão vendo que ele esfarela bem. Então assim, vai ficar cheio de pozinhos nos meus cílios e no meu rosto. Depois eu vou tirar. E eu vou aplicando essa sombra, que é quase do tom da minha pele, por toda a minha pálpebra, já selada. Se você não sabe como selar o corretivo na pálpebra, eu vou deixar, aquela sopradinha básica para tirar a poeira do olho. Eu vou deixar linkado aqui em cima o vídeo onde eu falei sobre a selagem. Bom, vocês viram? Já tá todo selado com aquela primeira sombra. Lembrando sempre, gente, que essa marcação, ela sobe o côncavo, ela passa um pouquinho da pálpebra móvel. Para quê? Para que ela dê o fundo do olho. Vocês estão vendo, eu fiz só do lado direito. Agora eu vou fazer nos dois olhos para que vocês percebam exatamente o que eu tô fazendo. Eu vou vir com a sombra intermediária. Por que eu tô usando sempre as sombras marrons? Porque, gente, marrom é o tom que mais se aproxima do nosso tom de pele. Portanto, é o mais fácil da gente fazer. Aí, vocês estão vendo, eu peguei um outro pincel mais fofinho e vou aplicando gentilmente, gente, gentilmente mesmo. Igual quando você passa cotonete em recém-nascido, ou seja, sem encostar. Você vai encostar exatamente nesse ossinho do côncavo e tenta não chegar tão próximo do seu canal lacrimal. Porque quanto mais perto você chega do início do seu olho, menor o seu olho vai ficar. Só que você não pode deixar ele sem chegar mais perto de lá, ou seja, você tem que ir gentilmente passando essa sombra pelo seu olho. Para quê? Para que ela se funda com a sombra anterior que você passou. Vocês vão ver aí o que acontece normalmente. Uma mão, um olho, fica sempre mais pesado do que o outro. Por quê? Isso eu digo por mim, tá, gente? Pode ser que com você não aconteça isso. Mas eu tenho um lado que é mais fácil de eu aplicar. Por quê? Porque eu tenho, além da presbiopia, eu tenho miopia em um olho e hipermetropia no olho. Portanto, o olho que eu tenho a miopia é mais fácil de eu enxergar de perto do que o que eu tenho a hipermetropia, que fica tudo embaralhado. Então, vocês podem ver, o meu olho esquerdo ficou um pouquinho mais forte. Aí, o que eu faço? Eu volto com um pouquinho de sombra, bem pouquinho, e vou novamente espalhando somente no côncavo. O que é o côncavo? É exatamente esse ossinho do olho, certo? O que acontece? Vocês estão vendo que
eu esfumei a sombra. E agora eu vou passar uma sombra mais clara na pálpebra móvel. Vou usar um outro pincel muito parecido com o que eu acabei de usar. E vou aplicar. Eu preciso fazer isso? Eu tenho que fazer isso? Não, você só faz isso se você quiser, tá? Na sombra, na transição marrom, ou seja, da sombra marrom mais clara para mais escura, como fica tudo muito próximo do tom da nossa pele, não fica feio se você deixar sem essa sombra no início dos olhos. Não tem problema nenhum, tá? E até pra gente treinar, o bom mesmo é que às vezes a gente deixe sem, pra olhar qual é a dimensão que a gente quer dar. Quando eu estava esfumando o segundo marrom, vocês viram que eu estava fazendo exatamente como eu ensinei pra vocês. Vou deixar linkado aqui pra quem ainda não viu. Como é que eu faço o esfumado? Agora, o que é que eu faço? Eu venho com mais marrom ainda. Vocês viram que ela esfarela bem. Todas essas sombras estão lá no blog, tá, gente? Então, clicando aqui embaixo, vocês vão saber o nome das sombras todinhas. Já estão lá e vocês podem consultar. Aí eu venho com esse pincelzinho língua de gato, que foi o mesmo que eu utilizei para fazer o esfumado, e vou aplicando, depositando a sombra somente no final da pálpebra, ou seja, divide o seu olho em 3 pedaços. No 1/3 final é que você vai aplicar a sombra mais escura. E isso vale para se você quiser usar, por exemplo, um verde, um azul, um lilás. Ou seja, a primeira sombra é sempre aquela que é a mais próxima do tom da sua pele, sempre naquele tom de marrom, próximo da sua pele. E aí, depois você vem fazendo essas mesmas transições com as outras cores. Lembrando sempre, gente, que é sempre muito mais fácil a gente fazer isso com cores próximas, tá? Então, azul escuro e azul claro, verde escuro e verde claro, roxo e lilás. Então, voltando aqui ao meu marrom, o que eu fiz? Passei na base dos cílios, bem de levinho, tá? Tá muito perto, então vocês estão achando que tá tudo cagado, mas não tá não. Vocês vão ver como é que vai ficar bom. E vou esfumando levemente. Vocês veem que ele fica meio manchado. Para tirar essa mancha, essa marcação, o que eu faço? Volto com aquele meu primeiro pincel que eu usei pro meu primeiro marrom e vou esfumando. Aí eu passo mais sombra? Não, você não passa mais sombra. Você usa o resto da sombra que tá no pincel e a sombra que tá nos seus olhos. Ou seja, para você misturar tudo. Com o tempo, gente, a gente vai pegando a manha da quantidade de sombras que a gente tem que pôr para ficar um degradê bonito. Num primeiro momento, você pode olhar e falar assim, nossa, mas isso tá muito esquisito. Vai ficar esquisito mesmo. A prática leva à perfeição. Não adianta. A primeira vez você pode ter sorte de principiante e ela ficar perfeita, mas não necessariamente vai ficar perfeita sim. Então, a princípio, a gente já terminou, gente. É só isso que você vai fazer a transição das sombras. É só treinar agora. Mas para a maquiagem ficar mais completa, o que é que eu prefiro? Eu novamente prefiro fazer aquela marcaçãozinha nos cílios inferiores, porque eu acho que deixa o olhar mais bonito. E aí eu venho com aquele meu segundo marrom que eu utilizei, faço uma base dessa sombra nos cílios inferiores e depois eu volto com o marrom mais escuro só no cantinho, naquele 1/3, lembra do 1/3? Naquele 1/3 final do olho. Lembrando, gente, que a marcação dos olhos é o que determina se você vai ficar com o olhar triste ou não. O que é um olhar triste? É isso, gente. Se tá pra cima, felicidade. Se tá pra baixo, normalmente tristeza. Então, o que a gente faz? A gente já vai ficando com a pálpebra mais caída. Naturalmente, as pessoas vão achando que a gente tá mais triste, mas não é. É a flacidez do rosto. Pra enganar essa flacidez, o que eu faço? Tudo eu esfumo para cima. Ah, nossa, mas manchou meu rosto inteiro. Você vem depois com um cotonete, com o seu pincelzinho sujo de base, com o seu pincelzinho de pó, com
um pincel limpo e espana essa sujeira. E tira essa sujeira do seu rosto e deixa o seu olhar para cima com essa marcação sempre para cima. Porque aí vai levantar o seu olhar e você vai ficar com um olhar muito mais jovem, digamos assim. E mais interessante. E aí é isso, a gente tenta arrumar o cabelo para ver se ele fica bonito de algum jeito. E é isso, meus amores. Bom, rapidamente foram só os olhos, então vocês viram, aqui tá só o detalhe dos olhos, eu procurei deixar o mais claro possível e mostrando bem, sem adiantar muito como é que eu faço. E as dúvidas que vocês tiverem, gente, coloquem aqui embaixo pra gente poder conversar a respeito delas. Se você fizer e der certo, conta aqui pra gente. Se você fizer e não der certo, conta aqui pra gente também, porque a gente precisa saber o que é que funciona pra um e o que é que não funciona pra outro, certo? Fica aí que amanhã tem mais. Beijo!